Olá! Novembro Azul, o mês de conscientização da importância da prevenção do câncer de próstata, que infelizmente ainda leva a óbito muitos homens. Segundo o INCA, 68 mil casos novos de câncer em 2018, câncer de próstata em 2018 aqui no Brasil. É um número assustador. E o que é mais importante, que embora muitos homens ainda morram por essa doença, isto pode ser evitado. Pode ser evitado através do quê? Do exame preventivo. A prevenção é o melhor tratamento. Fazer anualmente o toque retal, o exame que ainda carrega consigo um tabu, e o PSA. Vocês vão entender hoje a importância de se fazer o toque retal. Somente o PSA não dá o diagnóstico, a possibilidade somente de câncer. Outras doenças como prostatite, hiperplasia prostática benigna, infecção urinária, todas essas doenças também podem aumentar o PSA. É fundamental o toque retal e o PSA anualmente em homens acima de 50 anos. E naqueles homens com história familiar, em que a genética ela é muito pesada em relação ao câncer de próstata, e a raça negra, que tem maior possibilidade de ter o câncer de próstata a partir dos 45 anos. É fundamental os homens se cuidarem para evitar essa tragédia de tantos óbitos em relação ao câncer de próstata. É muito importante. Vamos falar um pouco também da hiperplasia prostática benigna, que é o aumento da próstata que ocorre nos homens mais idosos à medida que envelhece. É importante para se fazer o diagnóstico diferencial. E mais uma dica que eu quero deixar aqui para vocês, e nós vamos complementar durante a entrevista com o Dr. Márcio. Câncer de próstata não dá sintoma nenhum no início. Quando dá sintomas, tipo problemas urinários ou então dores, como por exemplo dores ósseas, é porque já é metastático, já está avançado, já não tem mais muito o que fazer para ajudar aquele homem. Fundamental, 90% do diagnóstico, quando é feito o diagnóstico precoce, ocorre a cura do câncer de próstata, Muitas vezes sem ter que fazer cirurgias grandes como a prostatectomia radical. Por isso, convido vocês a acompanharem conosco o programa, esse programa importante não só para os homens, mas também para as mulheres, para as companheiras, que podem auxiliar seus companheiros, seus amigos, enfim, todos aqueles que estão envolvidos, vivendo juntos aí, poder fazer o diagnóstico precoce, procurar fazer a prevenção, se amar, se cuidar. Volto em um minutinho. Estamos aqui de volta, programa Saúde em Seu Lar. Hoje um programa especial do Novembro Azul, um programa voltado aí para os homens, para que os homens possam cada vez mais se cuidarem e ter uma longevidade, aproximar-se aí das mulheres, Hoje as mulheres vivem em torno de 7, 8 anos a mais que os homens, justamente porque se cuidam mais, A cultura tem mudado, mas ainda precisamos conscientizar cada vez mais a necessidade de fazer a prevenção. E hoje nós vamos falar principalmente aqui do câncer de próstata, que ainda muitos homens morrem devido a essa doença, e a morbidade também, o número de câncer de próstata também é bastante elevado. Estou trazendo aqui o grande urologista aqui de Poços de Caldas, nós falamos aí com 27 municípios, um abraço a todos, Dr. Márcio Gonçalves, que é urologista, e que vai conversar conosco sobre o câncer de próstata nesse mês especial, esse mês voltado aos homens. Márcio, muito obrigada mais uma vez, pela sua presença aqui no programa Saúde em Seu Lar, e dizer que toda vez que você vem aqui é um sucesso, viu? As pessoas gostam muito da forma como você explica, da forma que atinge realmente, as pessoas conseguem entender, sem falar de uma forma
vamos dizer, chula, né? Mas é importante as pessoas entenderem o nosso recado aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Regina, pelo convite. Uma boa noite a todos os telespectadores. Mas é um prazer muito grande estar aqui e poder contribuir na divulgação e informação sobre o Novembro Azul. Tá. Eu quero aqui lembrar vocês, gente, que quem não puder assistir o programa pela TV, nós temos aí o canal do YouTube, que o programa está lá, vai estar lá na íntegra, para vocês assistirem, indicar para os seus amigos, indicar para as pessoas, porque o que nós queremos é realmente conscientizar em relação à saúde, né? Em especial hoje no câncer de próstata. Você viu aqui na minha abertura, Márcio, que eu falei que realmente são muitos homens que ainda morrem. E são muitas pessoas, muitos homens ainda que apresentam essa doença. Como é que está a estatística do câncer de próstata no nosso país, Márcio? Realmente é alarmante. No ano de 2018, estima-se que 68 mil homens vão ter câncer de próstata. Quer dizer, até o final do ano agora, 68 mil, vai fechar nesse número. Tá. Casos novos, né? Casos novos. Nossa, absurdo. Aproximados. É alto. É alto. Tá. E o câncer, é o segundo câncer mais prevalente, ficando atrás apenas do câncer de pele. Sim. Então, é o câncer mais importante, realmente. É a segunda causa de morte por câncer no homem. Tá. Então, realmente, o câncer de próstata ainda continua sendo um grande problema para os homens, mas é um problema que, com a prevenção, tem solução, né? Tá. Tem solução. Mas o que você atribui? E a morte por câncer? A morbidade está alta? A morbidade, chegar a morrer pelo câncer de próstata, ainda está alta? A mortalidade tem caído muito. A mortalidade, aliás, falei morbidade. Morbidade é a doença, mortalidade. A mortalidade tem caído muito, que nós temos detectado cada vez mais o câncer numa fase inicial, até porque a população já está mais consciente. Uhum. Mas ainda o número de óbito por câncer ainda é muito alto. É a segunda causa de câncer, de morte por câncer ainda no homem. Porque então, tem que reduzir muito. Porque nós vamos conversar aqui no decorrer do programa, nós vamos ver que se faz o diagnóstico precoce, o índice de cura é bastante alto, né, Márcio? Hoje a cura global do câncer numa fase inicial é 90%. Numa fase inicial? Na fase inicial. Tá. Então, por aí vocês vão vendo a importância de se fazer os exames de prevenção, que nós vamos aqui conversar com o Dr. Márcio. Mas antes da gente entrar propriamente na doença, no câncer, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores e telespectadoras o que é a próstata, o que é a próstata e a função dela. Tá. A próstata, ela é uma glândula, né? Ela fica localizada logo abaixo da bexiga. Certo. A função dela seria de produzir o líquido seminal, que vai dar nutrição aos espermatozoides, que vai dar uma forma de se locomoverem. Tá, mobilidade. Mobilidade. Então, a próstata, a principal função dela é a função reprodutiva. Certo. Mas é uma glândula que ela está localizada numa posição que ela envolve a uretra. Tá, então, que sai ali da bexiga. Saindo da bexiga, né, o canal da urina ali, então ela envolve esse canal. Certo. Então aí que ela começa a levar os problemas quando ela começa a crescer. Mas assim, a função dela é basicamente reprodutiva, tá, né? E ela é grande? Qual o tamanho? Normalmente uma próstata é o tamanho de uma castanha, uma noz. Uma noz, tá. Em torno de 20 gramas, mais ou menos. Tá? E são duas, né? É uma. É uma, mas ela se divide. A glândula tem 2 lobos. Ah, tá. Então uma próstata são 2 testículos, né? 2 testículos. E próstata é uma e ela só que ela tem o lobo direito e o lobo esquerdo. Isso. Tá certo. Mas não é um contrassenso. À medida que o homem envelhece, essa próstata ela aumenta. Inclusive nós temos a hiperplasia prostática benigna, né? Que é um dos diagnósticos diferenciais do câncer, né? Exatamente. Que todos os homens mais velhos eles têm um aumento dessa próstata. Ela não deveria, assim, não é paradoxal, ela não deveria atrofiar, porque ela vai perdendo a função, vamos dizer assim, com o decorrer da idade, e ao invés disso ela aumenta?
Não é estranho isso? Realmente é estranho, mas aí o porquê que a próstata cresce? Por que ela cresce? Ninguém sabe até hoje. Não? Tá ligado à parte hormonal, com certeza. Mas não diminui a produção hormonal com a idade? Isso são as coisas que não tem resposta ainda. O porquê do crescimento da próstata. Eu te apertei sem te abraçar, né? Mas é uma questão que realmente... É interessante, né? É interessante. Mas a próstata, a partir dos 40 anos, ela começa a se desenvolver, provavelmente pela genética, né? Sim. Um gene que vai estimular a produção, a proliferação das glândulas, e ela vai crescendo até a morte, né? A tendência é só crescer. Só crescer. Gente, é interessante, porque o ovário, por exemplo, né, no caso da mulher, ele vai atrofiando, né, mãe? Agora a próstata não, ela vai aumentando, né? É uma coisa interessante que a medicina aí, mas deve ser alguma, sei lá, na formação, alguma coisa lá do embrião, né, Márcio? Bom, em que fase da vida essa próstata, eu vou falar um pouquinho de hiperplasia prostática, porque eu acho importante para depois entrar no câncer. Em que fase da vida essa próstata começa a aumentar, mas normalmente assim? Normalmente, após os 40 anos, ela já começa a crescer. 40? 40 anos de idade. Tá. E, como eu falei, o crescimento é progressivo, né? Sim. E essa hipertrofia prostática, ela acaba acometendo quase 90% dos homens. Tá? Lógico, em grau menor, grau maior, tal. E essa hipertrofia vai fechando a uretra. Esse vai aumentando, né, Márcio? Exatamente. E vai comprimindo, vai fechando a uretra e vai dificultando a micção. Né? Aperta, como se... Aí a pessoa começa a urinar de pouquinho, é isso? Exatamente, vai estrangulando a uretra. Tá. E daí vem os sintomas miccionais, né? Que é a dificuldade para urinar, aquela sensação de não esvaziar a bexiga, a pessoa que levanta várias vezes à noite para urinar, né? Perde também a força, né? O jato, né? O jato fica mais fraco e às vezes tem aquele sintoma também de urgência miccional. Dá vontade, aquela vontade imperiosa que tem que correr para urinar, às vezes chega até a perder a urina mesmo. Tá. Então isso também são sintomas prostáticos. Tá bom. Então vocês veem, isso nós estamos falando de algo benigno, né? Que é benigno no sentido que não é câncer, mas incomoda bastante, né? Mas hoje tem muitos tratamentos, né, Márcio? Eu acho que evoluiu bem a questão do tratamento, não é sempre cirúrgico, não, o tratamento realmente teve uma evolução muito boa. Lembro que há 30 anos atrás, quando eu fiz a residência, a gente operava em torno de 80% dos casos de hipertrofia prostática sintomática. Certo. Hoje, a gente opera menos de 10%. De cirurgia. Medicamentos, né? Os medicamentos evoluíram muito. Certo. Hoje nós temos medicamentos tanto que relaxam a musculatura da próstata para a urina sair melhor, né? Certo. Como também medicamentos que diminuem o volume da próstata. Então, assim, diminuiu muito o número de cirurgias e o risco de retenção urinária também. Tá. Pela próstata. Essa questão da hiperplasia prostática é uma pergunta que até me pediram para eu te fazer, tá? Nós vamos entrar já no câncer. Tem alguma coisa a ver com ereção? Não, a hipertrofia em si não tem nada a ver com ereção. Nada a ver com ereção. O que às vezes confunde um pouco as pessoas é que tem pessoas que têm uma ereção quando estão com a bexiga cheia por um estímulo vesical. Isso acaba dando um estímulo para ereção. Do sistema nervoso central, acaba dando ereção. Tá. Então, a pessoa às vezes com a próstata maior retém um pouco de urina, até tem uma quando sensação. Acorda de manhã, tem uma ereção melhor. Entendi. E às vezes quando opera até a próstata, diminui. Daí acha que é a cirurgia da próstata que causa. Que causou o problema. E não é bem isso. Não é bem assim. Interessante aí, viu, gente? Também não vão querer ficar de hiperplasia prostática, né? Bem, vamos agora entrar na questão do câncer de próstata, né? O câncer de próstata, ele dá algum sintoma, tipo a hiperplasia prostática, Márcio? Bom, aí é o seguinte, o câncer de próstata, quando ele está no início, ele não dá sintoma nenhum. Por quê? Ele não aumenta a próstata? Não. Normalmente não. Nem sempre? Ou pode? Na maioria das vezes, o câncer inicial, não. Tá. O câncer inicial, ele vai ter 1 centímetro ou menos.
né? Então, é um nódulozinho e é na periferia da próstata, na parte externa. Então acaba não comprimindo a uretra, não levando a sintomas. Capcioso, então, hein? Exatamente. Então a pessoa não vai sentir nada. Se não for no exame preventivo, não vai detectar. Agora é lógico, esse câncer, quando vai crescendo, ele vai infiltrando a parte mais central e daí começa a levar sintomas urinários semelhante ao da hipertrofia prostática benigna. Mas é um câncer que daí já está num estágio bem mais avançado, né? Tá. Então, quer dizer, o perigo da situação é esse, né? É não dar sintoma nenhum. A pessoa tá com câncer e não sente nada, não procura, não faz a prevenção, nada. Agora, o câncer de próstata, ele tem uma forte tendência hereditária, mas como a mama, por exemplo? Tem. Ou ele não tem tanto? Não, tem uma tendência hereditária muito grande. Uma pessoa que tem um parente com câncer de próstata tem 1,5 vezes mais chance de ter câncer. Parente de primeiro grau, tipo pai, avô? Tio, avô. Ah, tá. Né? Irmão. Se tiverem dois parentes com câncer, vai para 4%. Vai aumentando. 3 parentes já vai para 4 vezes mais chance. Tá. 3 parentes vai 6 vezes mais chance de ter um câncer. Por exemplo, se tiver o avô, o pai e o irmão, nossa. A chance é bem alta. Bem alta. E assim, tem uma analogia muito grande do câncer de mama com o câncer de próstata. Ah, é? Normalmente, na parte genética, tem muitos estudos sobre isso já. Tá. A pessoa que tem um parente com câncer de mama tem maior predisposição a ter câncer de próstata. Que tem câncer de mama na família, Certo. tem maior predisposição a câncer de próstata. E vice-versa, que tem câncer de próstata tem maior predisposição a câncer de mama na família. Ah, olha, eu não sabia não. Interessante, né? Então, se a mãe tiver câncer de mama, é bom também ficar mais alerta. Ah, não, porque meu pai não teve câncer de próstata, meu avô não teve, eu tô mais tranquilo. Quer dizer, se a mãe teve, tem que olhar. Então, há um cruzamento. É um fator de risco a mais. Fator de risco a mais. E até falando em fatores de risco, quais são os fatores de risco? Nós já falamos aí, você falou da hereditariedade, que é importante. Mais algum fator de risco para o câncer de próstata, Márcio? Um dos fatores que são importantes é a raça. A raça negra tem uma incidência bem maior de câncer de próstata. Tanto que nas pessoas da raça negra se pede para começar o exame preventivo mais cedo. Né? E, lógico, independente se tem na família ou não? Independente. Ah, tá. E normalmente o câncer, quando vem, ele é um câncer mais agressivo também. Tem alguma explicação para isso, não, Márcio? Não. De ser na genética aí, alguma alteração cromossômica, alguma coisa Até assim? hoje não conseguiu encontrar nada. Mas é muito maior a tendência, não? Bem maior. Bem maior. 1,5 vezes a mais. Da raça negra ter. Em termos assim de outro tipo, vamos falar que a gente sempre toca nesse assunto quando nós falamos em câncer aqui, tabagismo. Nada a ver. Nesse caso, não. Tabagismo não tem tanta interferência no câncer de próstata. Mas tem no de bexiga. De bexiga, muito. Quase todos os cânceres de bexiga são causados pelo cigarro. Né? Tá. Agora, o câncer de próstata não tem uma ligação direta, mas tem com a alimentação. Alimentação. Né? Alimentação rica em gorduras, isso aumenta a incidência do câncer. Tá. Né? Alimentação. Agora, obesidade, Márcio, que é um problema assim que a gente tem visto que a obesidade, ela tem realmente influenciado assim em muitas questões relacionadas ao câncer, não só, né? Câncer de próstata, você vai me responder aí. A questão da obesidade também é uma influência no câncer de próstata, Márcio? Obesidade hoje é um fator de risco. A síndrome metabólica, né? O paciente obeso tem uma incidência maior de câncer. Certo. Né? E a gente, conversando com outros colegas também, quando nós falamos de câncer aqui, já fiz vários programas com o Nímio, por exemplo, o câncer de próstata, a obesidade é porque se identificou, né, Márcio, que existe as glândulas adiposas, vamos dizer, que achavam que era nada, que era uma gordurinha boba, ela produz hormônio, né? Sim. Esse que parece que é a explicação. E ela retém muito hormônio também, né? Tecido gorduroso. Tecido retém. E também retém muito hormônio.
Nós vamos ter que ir para um intervalinho já, passando rápido, né, Márcio? Vamos ter que ir para um intervalinho já, mas voltamos aqui com esse programa muito importante, né? Nós vamos entrar agora, daqui a pouco, no diagnóstico, tratamento, prevenção, né, direitinho. E eu convido vocês a continuarem conosco, né? Lembrando que o programa é todo domingo, 19h30, pela TV Poços, às quintas-feiras, 16 horas, e às sextas-feiras, 6 horas da manhã, né? Importantíssimo canal do YouTube. Só colocar lá, Doutora Regina Cioff, os programas estarão lá. São exibidos no domingo, na segunda já estará disponível no canal do YouTube para que vocês possam estar aí assistindo, acompanhando e se cuidando. Não saia que eu volto um minutinho aqui com o Dr. Márcio Gonçalves. Volto já já. Estamos aqui de volta, né, com o programa Saúde Celular, hoje falando do câncer de próstata em homenagem aos nossos homens, queridos homens, né? E também aí estamos vivendo o Novembro Azul, assim como vivemos o Outubro Rosa, o Novembro Azul, depois vamos ver o Dezembro Vermelho, que é o da AIDS. Vivemos aí vários meses de conscientização das doenças, isso é muito importante. Mas a questão hormonal, né? Vamos dizer assim, a testosterona, ela comprovadamente, ela, vamos dizer, participa desse processo. O que eu quero perguntar a você? Alguém que estiver fazendo, por exemplo, reposição hormonal, um exemplo, que tenha que fazer, que a andropausa existe, né? Muitos acham que não, mas tem casos que até você tem que repor hormônio mesmo, né? Sim. A testosterona, ela, se você tiver que repor, a pessoa tiver lá um nódulozinho, estimula o aumento desse nódulo? Isso é muito importante, essa pergunta, Regina, porque é o seguinte, a testosterona, ela não provoca o aparecimento do câncer de próstata. Isso está bem provado já, documentado. Certo. Agora, se você tem um tumorzinho da próstata, se você dá testosterona, esse câncer vai crescer, é como um combustível, né? Tá. Então esse câncer, se você tem um câncer de próstata avançado, se você retira a testosterona, esse câncer evolui. Então, tem uma relação com a testosterona direta? Tem. Mas não que ela cause, né? Não que ela cause. Inclusive, existem, recentemente fizeram vários trabalhos que as pessoas, quando a pessoa fala, mas eu tenho a testosterona alta, então eu tenho uma chance maior de ter câncer? Não tem chance maior. Pelo contrário, a maior parte do câncer está nas pessoas que têm uma queda de testosterona. Quando ela está abaixo do nível, a incidência de câncer é maior. Interessante, né? Muito interessante. Muito interessante. Então, na reposição hormonal... Existem algumas coisas que a medicina ainda vai chegar uma hora que vai explicar, né? Mas quer dizer, quem tem menos testosterona tem tendência maior de ter câncer. Mas, ao mesmo tempo, se tiver o câncer por exemplo, utilizar uma testosterona... Será que é porque não é uma testosterona endógena, quer dizer, produzida pelo organismo? Não é. Não? E hoje, com a reposição hormonal, está ficando muito, assim, mais frequente as pessoas repõem o hormônio, né? Isso. Precisa ter certeza. Então, assim, o importante na reposição, quando a pessoa está repondo, realmente é controlar a próstata. Saber se não tem um câncer. Porque se você começa a repor hormônios, se você tem um câncer... esse câncer vai crescer. Por isso que é muito importante, né, Márcio, fazer, quando indicarem, por exemplo, uma reposição hormonal, aí nós vamos tocar no assunto daqui a pouco, que você sabe o que acontece, utiliza-se testosterona aí para ficar com musculatura aí, ficar todo bombado, bonitão, né? De repente tem lá um tumorzinho, mesmo, não é só por isso, é um absurdo isso, né, Márcio? Sim, nossa. Isso aí faz um mal terrível para a saúde, nossa senhora, fica todo bonitão e com um monte de problema, né? Sem contar que a garotada que toma essas bombas, quer dizer, isso acaba suprimindo a produção natural do hormônio, daí quando ele ele tem uma atrofia testicular, mesmo tomando, já começa a ter a atrofia do testículo, que ele para de produzir. Que a testosterona ela é produzida no testículo. No testículo. Daí o testículo está em supressão, porque está dando testosterona em excesso. Certo. Ele para de produzir tanto testosterona como espermatozoide. E vai atrofiando o testículo. Daí, com o tempo, a pessoa fala, agora eu vou parar de tomar hormônio. Daí o testículo já está atrófico.
daí o organismo não consegue produzir o normal mais. Gente, presta e nem atenção. produzir espermatozoides. Presta atenção que o Dr. Márcio está falando aqui, principalmente aos jovens, né? Cuidado com a vida, cuidado, viu? Ah, vamos usar para ficar tudo, né? Todo musculoso, todo bombado, bonitão, e aí arruma um problema pro resto da vida, Fora problemas hepáticos severos. Eu tenho um paciente, já tem uns anos já, que desenvolveu cirrose, problema de insuficiência hepática terrível por questão dessas coisas de bomba aí para poder ficar... O que acontece é que antigamente, até hoje ainda, raramente, mas se usa ainda, a testosterona via oral. É totalmente proibido, porque quando você toma via oral, na absorção intestinal, ela vai para o fígado. Acaba com o fígado, bombardeia o fígado mesmo. Então sempre tem que ser usada ou via intramuscular, ou via parenteral, ou geleia, gel, ou um creme. Tópico, né? Tópico, uso tópico, transdérmico. E com indicação médica, né? Isso é muito importante. Bom, então você já falou, sintomas não temos, né? Ah, carne vermelha. Carne vermelha, ela aumenta o risco? Não. Não tem nenhum estudo disso, não. Tá. Carne vermelha, não. Agora, a questão da vitamina D, mas que hoje nós estamos falando em vitamina D, vitamina D imunidade, vitamina D, realmente ela tem, os estudos estão mostrando um potencial incrível da vitamina D. Utilizar a vitamina D, no caso do câncer de próstata, você acha também que seria uma defesa? Você tem algum artigo, algum estudo da vitamina D em relação ao câncer de próstata? Ainda não existe nada. Não, mas vai aparecer, viu, eu acho. É que a vitamina D está naquele boom, né, de explodir e logo ela vai ter o lugar dela específico, né? Vai. É impressionante, antigamente falava vitamina D só para os ossos. Gente, vitamina D, eu até tenho que fazer um programa aqui no Saúde Celular só sobre vitamina D, porque é um assunto muito interessante, que tem feito muita diferença. Estava conversando com um professor meu, no encontro de turma, ele estava falando que ele estava tratando de um colega nosso de depressão com vitamina D. De depressão? Depressão, com altas doses de vitamina D. Eu nunca tinha visto. Também não, mas tem... É um professor muito conceituado, inclusive. Ele está embasado em alguma coisa, né, Márcio? Com certeza. Hoje a gente só fala medicina baseada em evidência. Bom, se for começar a dar algum sintoma, seria então um sintoma urinário. Dor, por exemplo, dá não? Câncer de próstata dá dor? Não. A dor, ela vai dar numa fase avançada. No início, não? Não. Quando ela já infiltrou os ossos, daí vai ter dor óssea. Mas aí já é metástase, né? Já é metástase. Mas então não dá dor? Não dá dor. Não dá dor, no início não dá sintoma urinário e depois começa com sintoma urinário. Sim. Assim, vamos pensar, aí teria tipo uma hiperplasia prostática. O que acontece? É como o câncer, a incidência do câncer, a incidência de hipertrofia prostática benigna sobem mais ou menos juntas, quanto maior a idade, maior a incidência. Então, às vezes os sintomas é da hipertrofia, mas tem um câncer escondido. Então, o que mais acontece é isso. Às vezes ele vai até por sintoma, porque não está urinando bem por causa da hipertrofia, mas aí descobre-se o câncer. Né? E como nós falamos agora há pouco também, um fator de risco é a idade, né? Quanto maior a idade, maior a incidência do câncer. Um homem com certeza. Chega aí seus 98 anos, ele vai ter câncer, né? Não, com certeza. 100%. 100% tem câncer de próstata. Câncer de próstata. Mas não vai morrer do câncer de próstata também. Vai morrer de outra coisa. De outra coisa, né? Bom, feito isso, então entenderam a importância que nós vamos entrar agora na questão do diagnóstico, né, Márcio? O diagnóstico, mas como é que é feito o diagnóstico do câncer de próstata? Depois a gente falar um pouquinho da prevenção, mas o diagnóstico ele é feito, a pessoa vai lá no teu consultório, na verdade, para fazer prevenção, né? Sim. É aí que você pega, não é isso? É aí que pega. Uma coisa que não se faz, e hoje é consenso também, aquele screening. Você pegar a população, tipo assim, PSA para todo mundo, para ver se tem alguma possibilidade de alguém ter e ficar procurando câncer. Não, isso é condenável. Então a pessoa, na faixa etária adequada, né? Homens acima dos 50 anos,
Mas com histórico abaixo, né? E homens com histórico familiar ou da raça negra com 45 anos de idade, a partir dos 45 anos, esses devem começar a fazer o exame preventivo. Daí no preventivo se faz. O que é o principal? O toque retal, né? Ainda é o principal exame. É. E associado ao toque se faz o exame de PSA. Esses dois parâmetros, o toque e o PSA, junto com o volume da próstata, com tudo o mais, é que permite saber se a pessoa está com risco de ter o câncer ou não. Né? Às vezes as pessoas, é interessante, mas de perguntar para você o seguinte, assim, por que a próstata é na frente, por exemplo, assim, no órgão genital masculino, e tem que se fazer o bendito do toque retal? Né? Esses tempos me fizeram essa pergunta aí, então eu queria que você explicasse, porque por que o toque retal? Porque, né? Então, se a próstata é ali na frente, assim, na cabeça das pessoas, né, na verdade. Mas é uma confusão muito grande mesmo. Tanto que as pessoas confundem muito a dor de hemorroida. Você está com hemorroida, confunde a hemorroida que ele chega lá, estou com um problema na próstata. Ah, é? É minha próstata sangrando. Quer dizer, é uma confusão muito grande realmente. Mas a próstata não tem nada a ver com a parte intestinal. Com reto, com ânus, totalmente fora. Tem a ver com a parte urinária. Mas o exame, devido à localização da próstata, ela está intimamente relacionada com o reto, bem atrás da parede do reto. Então, o único local que você tem para palpar a próstata é através do reto. Por isso que é feito esse exame. Agora, quando você faz o toque, você sente a próstata aumentada, por exemplo. Mas aí pode ser uma hiperplasia, né? Pode ser hipertrofia só. Uma hiperplasia, uma hipertrofia benigna, tudo bem. Só que você pode sentir, o que você sente mais, assim, na tua experiência? A próstata está aumentada, ou nódulo? Porque você pode ter o aumento e não conseguir palpar o nódulo, não pode? Ou sempre você consegue palpar? Não, nem sempre. Nem sempre, né? Porque quando você palpa, você pega a zona periférica, que é a área de maior incidência de câncer. Então, a próstata tem que ter uma consistência elástica, né? Como se eu palpasse a polpa digital, né? Ela é lisa, né? Lisinha. Então, quando você faz o toque, você corre o dedo ali, na região toda da próstata, você vai notar tamanho, consistência. Às vezes a próstata está mais endurecida, porque tem algo interno que está deixando ela dura. Sim. Né? Às vezes nem tem nódulo, mas está dura. E o contorno regular, isso é um sinal. Ou você vai palpar um nódulo. O nódulo, a chance de ter um câncer é muito alta quando você palpa o nódulo. Agora, tem nódulos pequenos internos que você não vai palpar. Daí entra o PSA junto, que vai te ajudar no diagnóstico desses casos, né? Porque aí você estuda tudo, né, Márcio? Você vê o histórico hereditário, aí você vê o toque, aí vê o PSA. O que é esse PSA? As pessoas falam PSA hoje, assim, normal, né? Fiz o PSA, fiz o PSA, fiz o PSA. Eu queria que você explicasse o que é o PSA e quais as outras doenças que aumentam o PSA, que não é só o câncer. Fiz o PSA, meu PSA tá alto, mas não é câncer não, pode ser outra doença, né? Por isso que é importante o toque junto, né? Sim. O PSA ela é uma proteína produzida pela próstata. Então todo homem produz o PSA, né, pela próstata. Lógico, como eu falei, a partir dos 40 anos de idade, a próstata começa a crescer, vai produzir mais PSA também. Quanto maior a próstata, mais PSA essa pessoa vai produzir. Certo. Tanto que existe uma regra que a gente chama de densidade de PSA, que ajuda a triar o paciente se ele é um candidato à biópsia ou não, né? Tá. Mas é mais técnico. Essa proteína, a função dela ali ela acompanha o líquido seminal, né? Então, mas é uma proteína que ela vai estar presente tanto no aumento benigno como no câncer. Tá. Só que no câncer tende a produzir muito mais. Mais alto, né? Por isso que aumenta. Mas existem várias, como você falou, várias doenças. Prostatite, por exemplo. Exatamente, que aumenta o PSA. Se você pega um paciente com uma infecção aguda da próstata e muitas vezes faz um PSA,
Daí o PSA sobe e vai lá em cima mesmo. Na hora que a pessoa olha, acha que está morrendo, né? Mas a prostatite dói, né? Ou não? É uma A inflamação? prostatite aguda dói. Dói, né? Dá febre, dificuldade para urinar, é bem típico. Tá. Ou uma infecção urinária, vai subir PSA. Ah, a infecção também? A infecção urinária também faz subir. Então, o PSA não pode ter tido infecção urinária, pelo menos há um mês atrás, sem infecção. E tem a prostatite crônica, que é uma inflamação da próstata, que pode ser bacteriana ou não, né? Essa prostatite também pode aumentar o PSA. Ah, tá. Agora, então, as pessoas muitas vezes, hoje até, acredito que até você que tem, né, teu consultório, até você acompanha mais, as pessoas têm mais consciência da importância do toque, né? Mas ainda alguns ainda só insistem em fazer o PSA, né, Márcio? E aí realmente que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Grande parte das pessoas vão acabar sendo surpreendidas por um câncer avançado. Tá. Quando começar a ter sintoma, vai no médico e daí realmente o câncer já está avançado, não tem muito o que fazer. Ô Márcio, vamos ser suspeita, vou terminar a questão do diagnóstico para a gente passar para outro bloco. A suspeita, você fez o toque, PSA, tem um histórico ou não tem, mas enfim, você chega, aí vai para biópsia. Exatamente, você tem uma suspeita de um câncer, então vai para biópsia. Como é que é feita essa biópsia? A biópsia é feita por via transretal também. Pelo reto também. Então você passa um aparelho de ultrassom com transdutor. Sim. Né, aquele parece uma caneta, né? E através ali você localiza a próstata, as áreas, e você faz uma biópsia, introduz uma agulha por dentro desse ultrassom e você vai retirar vários fragmentos da próstata. Tá. Normalmente é feito com sedação, com todo o conforto, né? O paciente não vai sentir praticamente nada. E a gente tira aí, normalmente, de 12 a 16 fragmentos. Para não ter falso negativo, né? Para ter uma cobertura boa da próstata. Se a próstata é muito grande, às vezes tem que tirar até mais. Certo. Às vezes tem casos que tem que tirar 24 fragmentos, quando a próstata é muito grande. Esse exame é feito, tem que internar, não? Não, é feito ambulatorial. Tá. Daí pega esse material todo, que é dividido, para você saber a área certinho, que foi retirada, né? E vai para o exame histopatológico. E lá que vai dizer, é câncer ou não é câncer. Mesmo assim, existem os casos falso negativos. Às vezes a biópsia vem negativa. E ainda tem? Pode ser que ainda tenha um tumorzinho pequeno, que não conseguiu. A agulha passou do lado, porque o tumor é muito difícil de ser visualizado no ultrassom. Não tem uma imagem característica para falar, não, aquela imagem é câncer. Né? Ô, Márcio, mas vou te falar, é uma infelicidade, né? É uma infelicidade. Então, até assim, 25% dos casos de falso negativo. Então não deu nada, tem que continuar acompanhando. Porque afinal de contas, você sentiu alguma coisa no toque, teu PSA tá alto, quer dizer... Você continua, se vê que aqueles parâmetros não mudaram ou pioraram, tem que repetir a biópsia. Isso. E hoje nós temos uma arma a mais, felizmente. Qual? É uma ressonância magnética multiparamétrica. Chama. Opa! Então a ressonância, no caso, você fez uma biópsia com a suspeita e você não conseguiu encontrar um câncer, daí tem uma indicação da ressonância magnética. Essa ressonância, ela consegue detectar com uma precisão muito boa, em torno de 90%, áreas sugestivas que pode ser um câncer. Entendi. Depois, mas ela também não dá diagnóstico, ela sugere. Então, é igual o câncer de mama também, ele tem classificação. No câncer de mama, a classificação é o BIRADS, né? Certo. No câncer de próstata é PIRADS. Ah, tá. Então, o PIRADS vai de 1 a 5. Então, se tem um PIRADS 5, 4, 5, tem uma alta probabilidade de ter um câncer. Daí você vai naquela área específica e faz uma biópsia dirigida naquela área, que você consegue identificar na ressonância. Mas são poucos lugares que tem ainda. Ou aqui não? em Poços já faz. Já faz aqui? Já. Que beleza. Muito então, bom. Assim, então é um exame muito importante. Estão querendo até antecipar a biópsia, mas não tem ainda estudos suficientes para falar, não, antes da biópsia se faz. Ainda não. Tem que seguir Tem que seguir esse protocolo. Esse Primeiro protocolo. biópsia,
depois a A ressonância. ressonância. Mas vamos para mais um intervalinho, estamos quase no final do programa, mas acho que a parte mais importante do programa é essa que nós fizemos agora, em relação ao diagnóstico, né? A importância do toque, enfim. Não saia daí que eu volto em um minutinho aqui com o Dr. Márcio, urologista, falando sobre câncer de próstata. Volto já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar. Quem chegou aí agora no finalzinho, perdeu um programa muito importante, mas não fica triste não. Assista aí pelo YouTube, não é isso? Márcio, nós estamos aqui no finalzinho do programa, a importância, o diagnóstico, né, a prevenção. De quanto em quanto tempo o homem deve fazer esse exame com o urologista, Márcio? Uma vez por ano? Uma vez por ano a rotina. A partir de 50? A partir de 50 anos de idade. Tá. E 45 anos quem tem antecedente familiar ou pacientes da raça negra. Da raça negra, tá. Então, gente, tá bem claro aí. Bom, feito o diagnóstico, é claro, vamos partir para o tratamento. Todo câncer de próstata, o tratamento é cirúrgico, Márcio? Não. Não. O tratamento do câncer de próstata pode ser, vamos falar do câncer inicial, localizado, né? Primeiro depende da idade do paciente. Qual a idade que foi detectado o tumor. Uhum. Porque você vai fazer um tratamento, uma cirurgia, por exemplo, um paciente que tem que ter no mínimo 10 anos de expectativa de vida. Tá. Que seria o tempo do tumor evoluir. Uhum. Então, normalmente, tem um paciente de 70, 72 anos, se for muito rígido, 75 anos, né? Tá. Até você faz o tratamento curativo, uma cirurgia. Fora disso, não, você faz um tratamento paliativo, porque esse câncer provavelmente não vai evoluir muito. Tipo né? químio, aí é químio Não. hormonal? Hormonal, ou nem faz nada, só vai acompanhando mesmo. Não faz nada? Às vezes não. Então, o tratamento de próstata hoje é o seguinte: se você pegou um câncer de baixo grau, de baixo potencial de malignidade, um fragmento, paciente na faixa etária entre os 60 e os 70 anos, Seu pé? PSA baixo, esse paciente pode ser acompanhado. Ah, é? Chama vigilância ativa. Tá. Tá? Isso é lógico, tem que discutir com o paciente, ele decide sempre. Mas é uma decide possibilidade. É uma possibilidade. E tem todo um protocolo para se fazer vigilância ativa também. Tá. Depois, ou tem o caso inicial, merece tratamento. Uhum. Daí você pode fazer o tratamento ou com a cirurgia, que é a próstata vesiculectomia radical. Tira tudo. Tira a próstata, vesícula seminal, né? Tá. Ou através da radioterapia. Uhum. No caso da cirurgia, próstata vesiculectomia radical, ela aqui na região, né, a gente faz de uma forma convencional, que é uma cirurgia aberta, né? Se corta, faz um cortezinho abaixo do umbigo, e se retira a próstata, Tá. né? E a vesícula seminal. Mas pode ser feito também por via laparoscópica, e em grandes centros hoje se faz por via robótica. Robótica. Acho Exatamente. que é importante as pessoas saberem que existe esse tratamento robótico, né? Que é menos invasivo ainda. Ele é menos invasivo, a recuperação é mais rápida. Agora, o índice de cura de incontinência urinária, impotência sexual, não muda. Tanto a robótica quanto... Tanto robótico como Mas aberta, mesmo você Diminui invadindo menos, Márcio? Sim, na verdade não invade menos, né? A incisão que muda um pouco. Né? Mas, assim, vamos dizer, as complicações, então, são as mesmas? Não, as complicações são menores em termos de perda sanguínea. Ah, tá. Se perde menos sangue. Infecção. Tá. Tempo de sonda. Você fica 4, 5 dias com sonda no máximo. E robótica, na convencional você fica com quanto? 14 dias com sonda. Ah, tá. Né? Mas a questão da tal da impotência, que é um problema realmente. Da impotência e da incontinência urinária, ainda as duas estão equivalentes. Equivalendo. Lá em São Paulo já faz. E o fator de cura, né? Vamos falar assim. A cura. Não, na robótica se cura mais do que na aberta? Não. O índice de cura é o mesmo. Né? É a evolução, porque é menos invasiva, né? É menos invasiva. A tendência futuro vai ser esse. Vai ser esse. Mas o robô hoje ainda é uma coisa que nós não podemos ter o luxo de ter, né? Não. Além do alto preço, a manutenção de um robô é muito cara. Só grandes centros e grandes hospitais que têm
essa condição, né, de ter. E no caso, a radioterapia, né? Hoje tem a radioterapia conformacional. A radioterapia, segundo os estudos, ela tem uma chance de cura, um índice de cura menor do que da cirurgia. Então a cirurgia tem uma maior chance de curar. Chance de curar. Tá? Mas é uma opção também para o paciente. Né? Você dá a opção, mas você dá a tua, vamos dizer assim, tua indicação, né, Márcio? Olha, esse caso eu acho que seria isso, mas temos essa opção. Na verdade, assim, a gente coloca o risco-benefício de cada um. De cada um, isso. Eu sempre, assim, hoje a conduta é deixar o paciente decidir. Tá. Né? Tá. Desde que ele esteja bem orientado, lógico, né? Para decidir. Para decidir. Isso. Não na fase de choque, quando você dá notícia para ele. Ele vai para casa, deixa esperar. Pensa, conversa. Márcio, eu acho que você tem mais alguma coisa assim que você gostaria de falar sobre o câncer de próstata, dar o seu recado final aí para os homens, né, e para as mulheres, né, que cuidam. Na verdade, quem cuida dos homens são as mulheres, gente. Não adianta, são as companheiras, são as amigas, são as irmãs, né, são as esposas que cuidam. Olha, vai lá fazer. Não, as filhas, né, hoje. Então, pode deixar aí seu recado aí para os homens que estão nos assistindo aí, enfim, as mulheres também, né? Nós estamos aí no Novembro Azul, que é o mês de conscientização de prevenção do câncer de próstata. Eu acho o seguinte, todo mês é um mês de se prevenir, o novembro é um mês de se conscientizar da importância do exame preventivo. Então, acho que é uma questão de consciência, né? E acabar com esses preconceitos, toque retal, que é uma coisa muito normal hoje em dia. Então, procurem fazer o exame preventivo. Se você tem mais de 50 anos ou mais de 45 anos com algum familiar com câncer ou da raça negra, né? Faça o exame preventivo porque vale a pena. A cirurgia ou a radioterapia tem baixa morbidade, você vai ter a vida normal e curado. Então, é importante esse exame. Porque quando dá metástase, é metástase mais óssea, né? Normalmente metástase de óssea. Que é, assim, terrível, porque metástase óssea extremamente dói muito, as pessoas sofrem muito. Gente, vamos nos amar, vamos nos cuidar, né? Vamos procurar fazer a prevenção, que eu sempre digo, prevenção é o melhor medicamento, é o melhor tratamento que existe, é a prevenção. E muitos falam assim, eu vou procurar chifre na cabeça de cavalo, vou ficar fazendo exame para achar lá. Melhor achar e tratar do que ser pego de surpresa e perder a vida aí de uma forma precoce e muitas vezes de uma forma muito triste, né? Que acaba com a sua vida e na verdade acaba com os seus familiares que tanto te amam. Não é verdade, Márcio? E uma coisa também é o seguinte, se você não faz o preventivo e detecta um câncer avançado depois, o tratamento é a castração. Castração, né? Castração, ou química ou cirúrgica, mas é castração, você vai tirar todo o hormônio da pessoa. Daí ela vai ficar impotente, vai ficar com tudo mesmo. Né? Então, vale a pena se prevenir. Se prevenir. 90% cura, como o Dr. Márcio falou aqui já no programa, com o diagnóstico precoce. Quero agradecer demais, Márcio, pela sua presença, agradecer a todos aí que estão nos acompanhando, mais uma vez lembrando do canal do YouTube, doutora Regina Cioff, e prestigiem, porque o que nós queremos, nós, tantos meus colegas, todos que vêm aqui, é realmente poder ajudar para que você tenha mais qualidade de vida. Até a próxima semana, claro, se assim Deus permitir. Até lá!